Olá, meu nome é Luiz Cláudio Dansman, eu sou médico cardiologista e professor de Cardiologia e Clínica Médica da Universidade Luterana do Brasil. Hoje vou discutir sobre insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. De uma maneira conceitual, a insuficiência cardíaca consiste em uma inadequação do sistema cardiovascular em entregar aos órgãos sistêmicos fluxo adequado de sangue oxigenado. Ou isso acontece, mas às custas de uma pressão de enchimento ao ventrículo esquerdo exacerbadamente elevada. Do ponto de vista estratégico e funcional, a insuficiência cardíaca pode ser dividida em, tradicionalmente, a insuficiência com disfunção das propriedades sistólicas, predominantemente, e também com a predominância da disfunção das propriedades de enchimento, as propriedades diastólicas. Geralmente são classificadas como insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Por que fração de ejeção? Porque é o índice sumarizador de função sistólica. Portanto, insuficiência cardíaca diastólica ou com fração de ejeção preservada seria aquela condição em que os sinais e sintomas de insuficiência cardíaca se associam a uma função sistólica preservada com fração de ejeção acima de 50%. Os casos de fração de ejeção reduzida são chamados de insuficiência cardíaca sistólica. Do ponto de vista epidemiológico, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é discretamente menos prevalente, de 30% a 50% de todos os casos de insuficiência cardíaca, e é responsável pelo grau de morbidade, internação hospitalar e sintomas dos pacientes de uma maneira muito semelhante aos pacientes com disfunção sistólica. E, do ponto de vista de mortalidade, as taxas são discretamente menores às taxas obtidas nos pacientes com insuficiência cardíaca com disfunção sistólica. E, nesses casos, as causas de mortalidade, existe um percentual maior de causas não cardíacas nesses pacientes com insuficiência cardíaca diastólica. Do ponto de vista diagnóstico, se faz o diagnóstico em um paciente com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, ou seja, dispneia, os médios, grandes ou pequenos esforços, associados a sinais clínicos de congestão pulmonar ou sistêmica e, eventualmente, mais raramente, sinais de baixo débito sistêmico. Associados aí uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo acima de 50%, com evidências que podem ser obtidas ou por cateterismo cardíaco ou por utilização do peptídeo natriurético ou, mais comumente, por ecocardiograma. Do ponto de vista de manejo, se objetiva o controle dos agentes etiopatogênicos da seguinte maneira: controle da hipertensão, tentando utilizar basicamente medicamentos vasodilatadores, mas sobretudo inibidores da enzima de conversão da angiotensina, os bloqueadores dos receptores da angiotensina e até mesmo diuréticos. Controle do ritmo cardíaco, tentando reverter arritmias ou controlar a frequência cardíaca dessas arritmias, utilizando basicamente beta-bloqueadores, preferencialmente os beta-bloqueadores. O controle também de sintomas relacionados a broncoespasmo, que é uma comorbidade que muitas vezes está associada à insuficiência cardíaca. E, sobretudo, o controle da congestão pulmonar ou sistêmica com diuréticos. Concluindo, então, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, apesar de ser uma morbidade
relativamente nova em termos de discussão acadêmica e clínica, é uma condição extremamente comum e que existe uma estratégia específica de manejo e que pode ser realizada, da maioria das vezes, com atitude clínica em nível ambulatorial ou em nível de internação hospitalar. Obrigada e até o próximo vídeo.